Então, já mencionei de maneira bem rápida, né, o que seria cada uma delas. A comunicação administrativa, então, é essa comunicação que leva em conta esse fluxo, né, vertical, descendente e ascendente. Né? Ela por favor, próximo. Ela se concretiza através de alguns instrumentos. Os instrumentos são comunicações escritas, as comunicações orais, as comunicações audiovisuais, comunicações eletrônicas e telemáticas, quadro de avisos e murais. Essa é a comunicação administrativa, aquela que se concretiza de quê? De maneira descendente, de cima para baixo. Então são os avisos, os comunicados da instituição. O outro modo, temos aí a comunicação interna, né, que é essa que pensamos aí entre os funcionários. Ela tem outros instrumentos. Os instrumentos que estão relacionados a ela, vamos lá, ela está relacionada à relação entre a organização e seus empregados. Então, como que ela se relaciona com esses empregados, né? Como que os funcionários... E as empresas têm tentado mudar, chamava-se de funcionário, depois virou empregado, depois chama-se de colaborador, e não é à toa a mudança do termo, né? Quando você pensa em empregado, você tem uma relação fria de que você produz, eu te pago, acabou. Quando você diz que cria a ideia de colaborador, você diz, nós somos parceiros, né? Se der certo comigo, dá certo com você também. Todo mundo sai ganhando nessa história. Quer dizer, ela está mudando sua terminologia, está mudando a percepção que ela tem de quem? Dos seus funcionários, obviamente, para que possa construir essa relação de quê? De colaboração mesmo, né? Todos colaboram, porque nessa história todo mundo sai ganhando, né? Você está satisfeito, se você está satisfeito, você não vai faltar, se você está satisfeito, sua família vai dizer, cuidado para não perder o emprego, né? Porque você perder um emprego como esse, você não vai encontrar outro assim, e tal. Então ela cria uma relação de satisfação. Não é só alguém que vai lá para fazer o trabalho e eu pago. Eu sei que ele pode até fazer o trabalho, mas se fizer de forma mecânica, ele pode fazer mal feito, e se fizer mal feito, os prejuízos que isso pode acarretar são enormes. Os instrumentos dessa comunicação que temos aqui, as circulares, os quadros de avisos, os manuais, os boletins, os jornais, as revistas, os eventos de confraternização, os vídeos, então, são instrumentos que podem ser utilizados para essa comunicação interna, né? Garantir esse diálogo da organização com os funcionários. Modernamente nós temos outros instrumentos, rádio empresa, teatro empresa, telejornal, correio eletrônico, intranet, telão, terminais de computador, comunicação face a face, todo um conjunto de instrumentos que vão ser utilizados para garantir um fluxo saudável da comunicação interna. Próximo temos aí, né, aparece um outro termo, aí o endomarketing, né, que é esse marketing interno, quer dizer, as pessoas estão preocupadas, então você já tem uma área do marketing, que é o marketing que trabalha para resolver as questões internas da empresa. Então ele vai pensar como ele pode potencializar as relações saudáveis, menos conflituosas, né? Que o funcionário não tenha problema com o outro, que não haja desgaste nas relações. É ela que vai tentar dizer como a empresa deve dialogar, como ela deve treinar, o que ela deve dizer para os funcionários. Então ela tem um papel muito importante, vai integrar as relações dentro da empresa, da organização, para evitar que haja situações tensas. Agora, por último, temos aí a comunicação institucional, dentro dessa frente que a Margarida traz para a gente. Essa institucional é aquela que quer conquistar a simpatia, a credibilidade, a confiança dos diversos públicos. Então, a comunicação institucional é ela querendo fazer o quê? Barganhar a simpatia das pessoas. Então, quando eu pensar em um determinado produto, numa determinada marca, eu vou pensar, e há várias pesquisas nesse sentido, né? Pergunta várias que aparecem, se você compraria, se você soubesse que a empresa X tem um programa de sustentabilidade ou de questões ambientais, você acha que você valorizaria melhor os produtos? A maioria diz o quê? Que sim, se ela tiver um programa de sustentabilidade, de cuidado, ela vai ter, a empresa ganharia melhor simpatia. Então elas estão preocupadas sim. Então estão tão preocupadas que quando as empresas percebem que os seus
públicos e principalmente os seus funcionários, eles podem de alguma forma trazer algum tipo de implicação para a empresa, você sabe como acontece, né? Ela está patrocinando alguém, de repente o cara se mete numa confusão, a primeira coisa que ela faz é o quê? Desvincular a imagem dela dessa pessoa. Quer dizer, eu quero construir uma imagem de uma empresa responsável, que não posso associar minha imagem, e aí vamos falar agora, vamos entrar um pouco no marketing, que eu não quero associar minha imagem a uma pessoa preconceituosa, não quero associar minha imagem a alguém que está envolvido em algum tipo de ação ilícita. Então você tem uma preocupação maior, e isso é importante, porque é isso que ela quer. Ela quer garantir que se construa uma imagem positiva. Instrumentos para isso: relações públicas, jornalismo empresarial, assessoria de imprensa, marketing social, responsabilidade social, marketing cultural, publicidade institucional, identidade corporativa e editoração multimídia. Tu vai usar todos esses instrumentos para garantir a construção da imagem. E a comunicação mercadológica, que vimos que trata-se de que toda e qualquer manifestação comunicativa com vistas o que? Ao seu produto. Então ela vai fazer isso. Aí nós vimos já alguns instrumentos, todo tipo de publicidade, de propaganda, que vai fixar, né, o produto. Claro que todos os outros fluxos de comunicação têm como final isso aqui, né? Ela não foi boa, a empresa não tem uma política de comunicação interna ou de comunicação administrativa que não tenha, ou institucional, que não tenha com vistas o final que vender o meu produto. O final, claro, que ela quer você compre meu produto e você fidelize, né, e garanta a você essa satisfação. Próximo. Os instrumentos aí, temos, né, o marketing, que é a área principal, a publicidade e a propaganda, promoção de vendas, venda pessoal. Temos aí merchandising e aqueles que estão relacionados à comunicação mercadológica. É aí que eu quero agora pensar qual a relação que nós vamos pensar da maneira como as empresas na contemporaneidade olham a comunicação, quer dizer, elas se ajustaram a essas transformações, e como nós devemos pensar a comunicação como projeto também o quê? Pessoal. Porque ela é tão importante. Se as empresas estão gastando tanto em contratar profissionais de diversas áreas, né, elaborando projetos estratégicos para garantir que dentro da empresa não haja nenhum tipo de tensão, que as coisas estejam alinhadas, que projete bem a sua identidade, que não haja desgaste da marca. Do ponto de vista pessoal, nós deveríamos entender que esse tipo de percepção tem muito a ver também com o que nós devemos esperar também da nossa carreira, né? E aí vamos pensar um pouquinho na ideia do marketing, né? É a atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos através de processos de troca. Por mais que seja difícil a gente imaginar, nossas relações no mundo são relações de troca. São o tempo todo relações de poder. Eu me comunico com uma outra pessoa porque o tempo todo eu estou querendo agir sobre essa pessoa. Todo ato comunicativo é um ato de poder. Eu quero, de certo modo, influenciar, eu quero, de certo modo, que o outro possa aderir, eu quero a adesão do outro, eu quero a atenção, eu quero que ele me dê espaço. Então, todo ato de comunicação é um ato de poder. Então, desse modo, a gente tem que entender que toda vez que nós nos comunicamos, de certo modo, nós estamos usando uma estratégia de quê? De marketing, porque o outro, inicialmente, ele não está disposto a me atender. Agora, como eu me comunico, como eu penso, como eu planejo, como eu uso esse processo de maneira o quê? Estratégico, é fundamental para saber se minhas relações de comunicação dão certo ou não. Então, é interessante dizer que nós aprendemos muito com aquilo que as empresas já perceberam e que
porque às vezes a gente está na área empresarial, na área da gestão, e não entendemos ainda. Nós achamos que nossas comunicações, elas não causam, têm pouca importância, elas não têm nenhum valor, e a gente precisa rever urgente essa concepção equivocada. É um conjunto de estratégias e ações visando promover o lançamento, o desenvolvimento, a sustentação de um produto ou serviço no mercado consumidor. Eu pergunto, como indivíduo que vai para o mercado de trabalho, que vai para o mundo empresarial, para o mundo organizacional, você nada mais é do que um produto. Você está oferecendo um produto ou um serviço. E ao oferecer um produto ou serviço, você tem que ter uma estratégia que garante você se promover, você se desenvolver e você se sustentar naquele ambiente, né, dentro daquele mercado consumidor. Isso é um ponto fundamental. Como isso vai acontecer? Sem dúvida alguma, a comunicação tem um papel fundamental para garantir que isso de fato ocorra e que ocorra da forma mais saudável, né, e que garanta o sucesso das nossas relações. Bem, e o que é marketing pessoal então? O que é afinal marketing pessoal? É você criar estratégia para se projetar, se colocar à frente do outro. É você construir, é entender que os mecanismos de comunicação que eu utilizo, o modo como eu me comunico, pode me colocar à frente de outras pessoas, né? Isso vai me projetar. Então, por isso que eu disse que é sempre um ato de marketing. Me comunico bem, eu tenho que projetar minhas relações de comunicação, porque elas podem me colocar à frente. E isso é importante. É uma ferramenta poderosa para o profissional construir o melhor posicionamento no mercado de trabalho. Uma ferramenta. Claro que ela não é a única ferramenta, mas ela é uma ferramenta poderosa para garantir a permanência e também a projeção do indivíduo dentro desse mercado de trabalho. Bem, que estratégia vamos pensar aí que podem ser utilizadas? Vamos ver então aí algumas. O marketing pessoal consiste no uso consciente de estratégias e ações que viabilizam a construção da imagem pessoal por meio de atitudes, apresentação e comunicação no ambiente profissional. E eu destaquei exatamente porque eu acho que vocês precisam sair daqui tendo claro isso. Como você projeta a sua imagem pessoal? Se projeta através de 3 aspectos. O quê? Suas atitudes, o comportamento e o quê? A comunicação. Então, são esses aspectos que vão projetar. Agora também, antes disso, eu vou colocar uma coisa aí que eu acho que merece destacar, que é o uso consciente disso. O nosso problema de comunicação é que a gente se comunica, fala demais ou fala de menos, e fala sempre sem pensar. E passa a vida toda tendo que se desculpar. Me desculpe, não foi isso que eu quis dizer, você me entendeu mal, não era isso que eu queria dizer, não importa. Né? Já disse, o que você queria não interessa mais. O que interessa é o que você disse. Então, isso é importante. Vamos ver, então, ainda dentro dessas estratégias, vejam que coloquei aqui, o marketing pessoal é um conjunto de elementos harmoniosamente colocados para atenderem às necessidades do ambiente e da própria sociedade como um todo. Então, eu tenho elementos harmoniosamente colocados, ou seja, colocados de maneira o quê? Consciente. Como eu vou me portar? Como minha comunicação não verbal deve ser tratada? Como eu vou me portar na empresa? Como eu vou me portar numa entrevista? Como eu me porto quando vou entrar em contato com o professor? Como eu vou entrar em contato com alguém? De que maneira isso acontece? Ela não pode ser feita de maneira o quê? Abrupta, de maneira não planejada, porque você não vai ter o resultado esperado. O que é que se espera da comunicação? Que a gente se torne comum, que haja harmonia entre nós. Se isso não é planejado, a comunicação, ao contrário de nos aproximar, ela faz o quê? Ela nos distancia. E o outro, ao contrário de aderir ao meu projeto, o que é que ele diz? Eu vou sacanear com esse cara mesmo. Poderia até fazer alguma coisa por ele, mas vou sacanear a propósito. Então, isso é muito importante. O produto, e aqui, por isso que é interessante pensar, o produto eu vai além de vestir-se, ele ainda anda, fala, portanto, isso também pede cuidados, o quê? Especiais. Então, você
quando vai para o mercado, no ambiente em que você circula, você é um produto que não apenas se veste. Você anda, você tem uma postura, você fala, né, tem um tom de voz, você tem um vocabulário, você tem uma escolha, e tudo isso ajuda a compor a sua imagem. Isso é um aspecto importante. Por isso que isso tem que ser usado de maneira o quê? Consciente. Vamos um pouco mais? Como nós vamos determinar a formação desse eu? Eu coloco aqui que são 2 aspectos. Como eu construo, em termos de marketing, esse eu como um produto que seja o que desejável? Como eu vou fazer com que a empresa queira ficar, me ache um funcionário ou um candidato interessante? Como eu acho que quero me projetar na universidade, em qualquer outro ambiente por onde eu circulo? 2 aspectos. Primeiro, o que posso fazer para construir essa visão interessante desse eu? Primeiro, qualificações, competência, habilidades e conhecimentos. Isso é o que posso fazer. Então, o que eu posso fazer para projetar a minha imagem? Tenho que estar qualificado, preciso ter conhecimento, preciso ter habilidades e competências. O que quero ser? Disponibilidade, afetividade, equilíbrio, responsabilidade. O conjunto desses 2 forma o quê? Quem eu sou. E aí vai formar a sua imagem. Isso vai formar o que você acha, mas esse conjunto de coisas aí, quando o outro olha para você, vai criar a imagem que ele vai construir de quem? De você. Esse é um ponto importante. Elementos a serem analisados no produto eu, né, dado as suas competências, né, as suas habilidades, o que pode fazer? Eu coloquei ali 5 aspectos. Comportamento, e comportamento aqui tem a ver com um aspecto que nos últimos anos a semiótica tem explorado muito, que é o aspecto da linguagem, o quê? Não verbal. O modo como eu me sinto, o modo como a postura corporal que eu tenho, né? O modo como eu escolho aí a aparência, a roupa, o tipo de perfume que você usa, o tipo de estilo que você tem, vai ser importante para definir a primeira questão sobre quem é esse eu e o valor que ele pode ter ou não para uma determinada organização. Que tipo de comportamento? Que tipo de ação? Aqui que eu entendo comportamento como as posturas. Escolhas. Depois você diz a ninguém, eu trabalho num lugar, todo mundo, eu brigo com todo mundo implica comigo. A questão é outra. A questão é que tipo de posturas eu posso ter que pode provocar no outro uma reação adversa. Entende? Nem sempre. Se você tem um problema de comunicação com outra pessoa, possa ser que seja uma questão de afinidade, de personalidade. Mas alguém que está no ambiente de trabalho e que em todo ambiente sempre está envolvido em algum tipo de problema de comunicação, ele tem que se perguntar, será que o meu comportamento, será que a minha postura, será que não faz com que as pessoas tenham esse tipo de reação, né? Não lembram de mim, como é que eles lembram de mim? Essa coisa do comportamento é muito importante. Então, esse é o primeiro aspecto, vai compor esse eu. Primeiro, o comportamento. Segundo, o quê? A linguagem. Que tipo de linguagem utiliza, né? E aqui é uma escolha que você faz. Vou dizer gíria, vai dizer palavrão, vai usar uma linguagem coloquial, não faz os plurais, né? Nós fizemos, nós fez, é problema, né? Que tipo de coisa que você tem. Que você pensa nessa linguagem. De que essa linguagem te projeta para que tipo de meio, para que tipo de esfera social que você quer transitar. Né? E você tem que exatamente pensar, porque isso vai construir o seu valor. Quanto você vai valer para as organizações, para a empresa. Então, que tipo de vocabulário, que tipo de linguagem, né? Que tipo de escolha você faz, escolhas linguísticas você faz. Então, isso é importante, né? O tempo todo, quando ela nós fez, nós vai, nós tem, nós comprou, e fica perguntando por que nunca consegue entrar numa boa empresa, em algum lugar que vai. Então eu tenho que pensar nisso, a questão da linguagem. E do ponto de vista de um congresso aqui sobre gestão empresarial, quem colocaria uma empresa para ser gerida por alguém que não tem domínio de quê? Da linguagem.
Esse domínio da linguagem verbal se projeta também em outros domínios. Se ele não consegue dialogar bem, se não consegue ter uma linguagem que represente bem a empresa, claro, a empresa no final quer associar a sua imagem com a imagem da empresa. E ela precisa ser o quê? Compatível. Então ela não vai querer que você, eu vou contratar alguém para representar a empresa e alguém que, de certo modo, vai ridicularizar a empresa. Olha lá o gerente, olha lá o gestor da empresa que veio para cá, um analfabeto, né? Olha o que diz, nós sei, nós vai, pode ser isso. Então tem que se pensar nessa questão. Segundo, primeiro, comportamento. Segundo, linguagem. Terceiro, o quê? Embalagem. No mundo organizacional, né? A embalagem é tudo, a imagem é tudo, né? Então, embalagem. Embalagem significa o quê? Minhas escolhas. Como que eu me apresento? Vou lá fazer, uma empresa legal, vou fazer uma entrevista, chego lá, vou com a roupa toda rasgada e tal. É porque eu gosto desse estilo. Tudo bem, você pode gostar desse estilo. Agora, lembre-se que quando você vai fazer isso, a empresa projeta uma expectativa em relação a você. E essa expectativa projeta o valor que ela vai dar a você como imagem. Então, o currículo era muito bom. Eu já tive casos soube de casos desse tipo. A pessoa gostou do currículo, o currículo legal. Quando a pessoa entrou, que abriu a porta, dizia o quê? Me enganei. Propaganda enganosa. Não era nada disso. O currículo não é compatível com a imagem que eu tenho da pessoa. Então, isso é um ponto fundamental. Como que se resolve isso na empresa? Basta a gente começar a prestar atenção à cultura organizacional. Vou fazer entrevista numa empresa, primeiro eu sempre digo, a internet não serve só para o Facebook, nem ficar lá e tal, serve para outras coisas. Pesquise para saber como é o comportamento, a cultura daquela empresa, como é que as pessoas, como é que ela se mostra no site, né? Tem lá um site, tem lá imagens, como é que as pessoas se vestem, qual é o tipo para poder você se ajustar. Há uma questão da psicologia que diz que as pessoas se aproximam a partir das suas o quê? Afinidades, inclusive isso. Senão, corre o risco de você ser o quê? Marginalizado. Você não serve. Isso não se parece com o que a gente quer. Então, é outra coisa que projeta o seu valor. Né? Como é que você se vende, né? As empresas, tem pensado do ponto de vista mercadológico, as empresas gastam milhões para poder oferecer a embalagem mais atrativa, né? Às vezes o produto não é tão bom, mas a embalagem, você comprou o perfume, comprou tal, que embalagem bonita, né? Eu levei, todo feliz pela embalagem. Né? Claro que do ponto de vista empresarial, a embalagem somente não é suficiente, como não é também no mercadológico, mas ela tem inicialmente um papel fundamental para a projeção inicial da imagem. Primeiro vai olhar e dizer, opa, gostei disso aqui. Possa ser que eu me engane, mas estou botando fé nesse indivíduo, né?